Bem, vamos lá. Eu quero começar falando sobre alguns números do Bruno Henrique na Copa Libertadores da América, né? Que de Libertadores ele entende muito. Ele foi autor do único gol do Flamengo contra o Olímpia, né? E desde que estreou na competição, ele é o destaque entre todos os atletas em diversas estatísticas. Primeiro em assistências, 16. Segundo em gols marcados, 21. Segundo em participações em gols, 37. Segundo em grandes chances criadas, 19. Segundo em gols em mata-mata, 13. Terceiro em nota, 7,32. Cara, ele é um destaque, assim, cara, porque em várias... Por exemplo, você pode ser primeiro, né, em uma e não ser mais nada. Ele tá em primeiro, segundo, terceiro, em várias categorias, né? Isso mostra a capacidade, a qualidade do Bruno Henrique, né? Também falar com vocês com relação aí ao Eric Pulgar, né? Que o Flamengo como enfrenta o Cuiabá, mas não, infelizmente não tem, né? Novamente o Eric Pulgar está fora aí do confronto. Essa já é a 7ª partida em que o chileno é desfalque no Flamengo, tá? O último jogo que ele disputou foi contra o Atlético Paranaense, no dia 5 de julho, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atleta sentiu um incômodo muscular antes, né, do jogo de volta, ainda estava lá no gramado sintético. Porcaria, cara, não é possível. E foi constatada lesão no bíceps femoral da coxa direita. Também falar com vocês aqui com relação à provável escalação do Flamengo, né? Trazer todos os detalhes aí desse jogo de logo mais. A gente sabe que é um jogo aí muito importante, porque o Fluminense venceu o Palmeiras e manteve os dois abaixo do Flamengo, né? Com o mesmo número de pontos do Flamengo, né? Com os mesmos 31 pontos do Flamengo, mas com um jogo a mais. O Grêmio tem 2 jogos a menos, está com 30, pode até ultrapassar o Flamengo, mas a gente sabe que, né, essa briga é muito mais com Fluminense e Palmeiras do que... Não sei, o Grêmio tem um bom time e tal, mas eu acho que essa briga é muito mais com Palmeiras, Fluminense, né, do que com o Grêmio, para ver quem chega ali no Botafogo, né? A tabela, então, Flamengo com 17 jogos e 9 vitórias, saldo de gols 10, 31 pontos. Fluminense, 18 jogos, 9 vitórias também, 7 de saldo de gol, 3 a menos que o Flamengo, 31 pontos. E com os mesmos 31 pontos, com um saldo maior, o Palmeiras 16, mais 8 vitórias, né, em 18 jogos, ali em 4º lugar. Então, o Botafogo, por exemplo, tem 12 gols de saldo a mais que o Flamengo, tem 22 e 14 vitórias. É exatamente a diferença de pontos que eles têm. Estão com 43, né? Isso conta demais, essa quantidade de vitórias que eles têm. O Botafogo até agora, né, tem sido aí o grande time do Campeonato Brasileiro, e a gente tem que acreditar que pode começar justamente hoje com o Cruzeiro e Botafogo, né, às 18h30, antes do jogo do Flamengo. Dessa vez a gente vai saber antes, né? Quem sabe aí o Botafogo possa perder ponto nesse jogo aí contra o Cruzeiro e o Flamengo possa diminuir essa vantagem que hoje é de 12 pontos. Se cai para 9, já fica aí, né, um pouco mais fácil, né, de você tentar brigar no segundo turno e buscar esses 9 pontos. Bem, a gente trazendo aqui então todas as informações aí, né, prováveis escalações de Flamengo e Cuiabá, arbitragem que é do Daronco, né, o Anderson Daronco, que acabou irritando a torcida do Flamengo, que sempre prejudica o Flamengo. É um problema sério toda vez que o Flamengo enfrenta algum time com a arbitragem do Anderson Daronco, tem alguma coisa que não vai bem. É um árbitro que sempre erra contra o Flamengo, né, impressionante. Então a gente tem aqui, ó, passar para vocês aqui todos os dados aqui da partida. O jogo, como eu falei, às 20 horas, né? O árbitro Anderson Daronco, assistente Bruno Bosquilha, também me lembro desse nome, quando eu lembro não é coisa boa, e Maurício Coelho Silva Pena. O 4º árbitro é o Leonardo Villers Lorenzato, o VAR é do Emerson de Almeida Ferreira. Transmissão aí Premier FC
e a gente sabe que o torcedor do Flamengo, então, pode também acompanhar no Globoplay. Teve aí a promoção, né, com o Flamengo, com a questão da Flá TV+, e tudo mais. Então, é uma facilidade que tem. Eu, por exemplo, né, eu não tenho o Premiere, mas eu assinei o Globoplay com essa facilidade aí do Flamengo, tá? Então, eu tenho aí, eu assisto os jogos do Flamengo, por exemplo, com o Globoplay na minha televisão, mas eu não tenho assinatura de TV, eu tenho outras coisas, outras plataformas de streaming, mas eu pago essa daí. Bem, as prováveis escalações, né? Passar para você o jogo, como eu falei, na Arena Pantanal, né? O Cuiabá vem provavelmente com Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Imperior, Riquelme, Fernando Sobral, Ranielli e Cepelini, Jonathan Cafu ou Wellington Silva, Cleison e Daverson, tá? O técnico, o meu amigo Antônio Oliveira, gente boa demais, né? Ele mesmo me procurou, conversou na primeira passagem dele pelo Cuiabá, trocamos uma ideia e hoje a gente se fala muito, né? Gente boa demais, o Antônio Oliveira. Já a provável escalação do Flamengo tem aí o Matheus Cunha, né? Como o provável goleiro, mas eu não me assustaria se eles dessem uma oportunidade para o Rossi, a primeira oportunidade do Rossi, tá? Ninguém tá falando nisso, ninguém soube, não teve vazamento, mas eu tava pensando aqui, será que o Rossi pode ser o goleiro nesse jogo, justamente para preservar o Matheus Cunha para o confronto aí da quinta-feira, né, contra o Olímpia lá no Paraguai? Seria o primeiro jogo do Rossi com a camisa do Flamengo, a primeira vez que ele atuaria, né? Então, a gente sabe que goleiro é uma posição que raramente atua, né, quando você não é titular. É uma possibilidade grande. No Globo Esporte eles colocaram o Wesley jogando, né? Mas vale lembrar que o Mateuzinho viajou há muito tempo, não joga. Se eles preservarem o Wesley, o Mateuzinho pode entrar. E a zaga pode ser diferente com o Pablo ou o Fabrício Bruno, né? Mas se for o Pablo, é uma zaga diferente com o Davi Luiz ao lado. Também se fala na possibilidade do Rodrigo Caio. Vamos ver quem que o Sampaoli vai escolher. Ayrton Lucas na esquerda, já que o Felipe Luiz teve problema, aí ele e o Léo Pereira, né? O Léo Pereira também está fora, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tomou aí cartão amarelo, está suspenso, né? Então, no meio campo, muito provavelmente, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo ou Bruno Henrique. Eu acho que ele vem com Luiz Araújo, viu? Everton, um ataque totalmente diferente com Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, tá? Não se assustem se ele vier com esse time bem alternativo, um time novo do Brasileirão, tá? Então, essas são aí as prováveis escalações de Flamengo e Cuiabá. E vamos falar aqui do adversário do Flamengo, Cuiabá. Eles têm a terceira pior campanha em casa no Brasileiro, tá? Então, o Flamengo, né, tem uma oportunidade aí de manter eles com uma das piores campanhas aí, né? Eles são o segundo melhor visitante com 16 pontos, né? E tem aí, então, o aproveitamento muito ruim aí dentro de casa, tá? Fora de casa eles chamam atenção, mas dentro de casa eles estão muito mal. Eles têm apenas 9 pontos, tá? Nesse Brasileirão de 2023. Eles estão somente na frente do Vasco e do América Mineiro, tá? São 3 derrotas, 3 empates e 2 vitórias nos 8 confrontos que eles fizeram dentro da Arena Pantanal. Então, a gente sabe aí que o Cuiabá tem essa fraqueza aí, dentro de casa ele é pior. E vale lembrar que lá na Arena Pantanal a gente vai ter aí muito torcedor do Flamengo. A torcida do Flamengo é gigantesca lá em Cuiabá, né? A gente sabe que o Flamengo lá é febre e o torcedor de lá é Flamengo. Dá uma força pro Cuiabá, mas na verdade o torcedor é Flamengo. Cuiabá, pra vocês terem uma noção, é um clube novo. Foi um clube que foi criado, inclusive, pelo ex-atacante do Flamengo, o Gaúcho, né? O atacante Gaúcho, que infelizmente não está mais entre nós, mas que é o saudoso Gaúcho, campeão brasileiro de 92, fez gols pra caramba naquele título. O Gaúcho
foi o que fundou lá o Cuiabá. Então, para vocês terem uma ideia, né, é um clube novo. E se você acha que o torcedor de lá, ele, óbvio, dá uma força pro time local, ele tem que ter um time para ele acompanhar e tudo mais, mas o time verdadeiro dele é o Flamengo. Ele, quando não é o Flamengo, ele dá uma força. O Cuiabá e Vasco, ele vai torcer contra o Vasco. Mas, na verdade, o time dele é Flamengo. Então, esse papo aí de que Neto, que outros aí bairristas falam de terceirizado, isso não existe. Isso é uma palhaçada, uma tremenda de uma palhaçada desses caras, né? Então o Flamengo é muito forte lá em Cuiabá. Vamos falar aqui da multa milionária do Pedro, né? Que inclusive o UOL trouxe aqui que a multa milionária de Pedro é o trunfo do Flamengo para segurar o atacante. Apesar da turbulência dos últimos dias, o Flamengo não pretende se desfazer de Pedro com facilidade. E aí o Flamengo tem essa multa altíssima do Pedro, né? Que se fala que na casa dos 100 milhões de euros, né? Quase 600 milhões de reais, e a gente sabe que é um valor aí altíssimo, né? A multa dele era de 60 milhões de euros, cerca de 333 milhões, e com o novo vínculo os valores subiram ainda mais. O clube não confirma, óbvio, não confirma nunca o valor da multa, mas o que se fala é que é na casa de 100 milhões de euros hoje, né? Então a gente tem aí a possibilidade do Flamengo fazer uso dessa multa para segurar o jogador, tá? Então o Flamengo vai negociar, se não conseguir resolver, que o Landim já disse que está resolvido, a gente já mostrou um jogador super feliz aí no treino, na viagem. Cara, eu acredito que as coisas ele vai jogar, vai arrebentar, que as coisas vão voltar ao normal, né? Mas se mesmo assim tiver que negociar o jogador, vai ter que pagar muito. O clube que tiver interesse no Pedro vai ter que pagar bem. Não tem essa de pagar merreca no Pedro, né? É um jogador que vale muito no mercado internacional, inclusive atacante de seleção brasileira em Copa do Mundo, né? Então, a gente também tem aí uma outra situação do mercado da bola. Inclusive, eu quero falar sobre o Marcos Braz, que no embarque para Cuiabá, conversou com a imprensa que estava no local e falou para os jornalistas que o Flamengo tem interesse na contratação, sim, de jogadores livres no mercado, mas que todos que o Flamengo tinha interesse nesse momento já foram contratados. Então, ele pode estar dando spoiler que ele queria contratar o Lanzini, né, que foi contratado pelo River, e outros jogadores aí que estão assinando com outros clubes, né? Então o Flamengo, jogadores que o Flamengo avaliava como uma segunda opção, como um plano B ou C, né, e que estão sem clube, que estão sem contrato, estão já sendo contratados, e foi isso que ele falou, que esses jogadores que o Flamengo observava já foram contratados, né? O Flamengo, então, oficializou a saída do Matheus França, né? O Crystal Palace também oficializou. Matheus Gonçalves, outra joia revelada também pelo Mengão, está emprestado ao Red Bull Bragantino sem opção de compra e pode render muito dinheiro ao Flamengo ou voltar para brilhar no clube. E quem está aí como bola da vez e viajou é o Lohan, né? 17 anos, tem uma multa de 50 milhões de euros, algo em torno aí de 270 milhões de reais. Começou a treinar com o time profissional nos últimos dias e foi relacionado para enfrentar o Cuiabá. E existe aí um projeto para uma efetivação no time de Jorge Sampaoli. Talvez por isso o Flamengo tenha que ficar, que eu falo isso, tirar o pátio não pode ficar cheio, o pátio tem que ficar vazio, tem que vir os jogadores da categoria de base de baixo e pro profissional, e tem que ter espaço, né? O caso do Matheus França, que acabou sendo muito bem vendido, né? Abre brecha para o Lohan ter oportunidade no profissional, né? Ele comanda a equipe do Flamengo que está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Inclusive, o garoto foi o autor de um dos gols da vitória por 2-1 sobre o Santos, né, na partida de ida aí, né, da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Também participou da jogada do outro gol, tá? Então, a gente trazendo aí todas as informações com relação ao Lohan, né, que tem um projeto do Flamengo de valorização, né? O Flamengo trabalha
pensando aí nele, tendo oportunidades aí no plantel atual. Também teve a saída do Matheus Gonçalves, também, queira ou não, emprestado, ele vai ter espaço, né? A ESPN trouxe que o Lohan é tratado como diferente, fora do comum, né? A expectativa criada em cima do garoto vai colocar ele em um trilho que outros nomes percorreram recentemente, né? Como o Lázaro, vendido ao Almeria, Matheus França, negociado com o Palace, e Vitor Hugo, que conta com a confiança de Sampaoli, tá? Então, ele é a próxima bola da vez, ele, o Vitor Hugo, né? São jogadores, o próprio Wesley, que clubes de fora podem vir. Agora até o Matheus Cunha, o goleiro, né? Todo mundo quer os jogadores do Flamengo. Ele tem contrato até dezembro de 2025 e pode assinar um novo vínculo quando completar 18 anos, tá? Cara, o que eu posso falar para vocês do Lohan é que ele é monstruoso. Monstruoso.